Olá para você que está nos acompanhando neste momento através dos canais digitais da Unicatólica, você que nos acompanha através do rádio Cultura FM 102.1, seja bem-vindo ao Unicast, o podcast da Unicatólica. E olha só que bacana, nessa edição nós estamos aqui para falar um pouco sobre justiça. É isso aí, e para hoje a gente tem dois convidados especiais, Dr. Júlio César, ele que é docente da Unicatólica e também é defensor público aqui no município de Quixadá, e temos aqui o Dr. Pedro Rafael, coordenador do curso de Direito da Unicatólica, que vieram hoje debater com a gente, com você que está nos acompanhando agora, um pouquinho do tema, da temática, o acesso à justiça através das ações do NPJ em parceria com a Defensoria Pública. Olha só que tema bacana, que tema relevante. Para você que está nos acompanhando agora, fica com a gente porque está começando mais uma edição do Unicast, o podcast da Unicatólica. Júlio César, Pedro Rafael, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Quero deixar aqui o espaço aberto para vocês fazerem as honras da casa e ficarem aqui à vontade no nosso espaço. Bom dia a todos mais uma vez, eu agradeço o convite, é um prazer falar sobre núcleo de prática jurídica, defensoria pública, atendimento ao público, enfim, vamos trabalhar um pouco e falar um pouquinho sobre, principalmente, acesso à justiça, né? Bom dia Júlio, bom dia Wendel. É um prazer de fato estar aqui hoje para conversar sobre o funcionamento do núcleo de práticas, que é um instrumento de realização de acesso à justiça aqui na comarca e também nas comarcas vizinhas do Sertão Central. Júlio, Pedro, a gente acabou de citar aqui a palavra NPJ, Júlio já dizia que é o Núcleo de Práticas Jurídicas. Para quem está nos acompanhando agora, Júlio e Pedro, é uma pergunta que vem. O que é de fato o NPJ? Que equipamento é esse que promove justiça para a sociedade? Como é que ele está disposto hoje e em que realidade ele hoje está inserido na cidade de Quixadá? Isso. O Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito da Unicatólica é um núcleo que já tem um vasto período de funcionamento, acho que nós estamos funcionando há uns 12 anos, e desempenha um papel fundamental no acesso à justiça, como eu falei. Os cursos de direito, eles possuem essa obrigatoriedade de funcionar possuindo um núcleo de práticas, primeiro porque nós precisamos formar os nossos alunos e, no segundo momento, principalmente porque nós desempenhamos um papel fundamental no acesso à justiça. E aí o núcleo de práticas da Unicatólica, ele na verdade funciona como um grande complexo que agrega diversos serviços à comunidade. O PROCON, o Juizado Especial, o SEJUSC e o próprio núcleo de práticas que funciona como disciplinas que possibilitam os nossos alunos conhecer a realidade dos assistidos, elaborar as peças processuais e, de um modo geral, prestar um serviço muito relevante à sociedade quixadaense. Muito bacana, mas deixa eu te perguntar, o NPJ é algo que aconteceu de recente ou é algo que já vem sendo feito, já é um equipamento que tem um certo tempo? Conta pra gente um pouquinho dessa história, como foi implementado esse equipamento de acesso à justiça aqui na nossa unidade, na Unicatólica. Bem, Wendel, o curso de Direito ele tem aproximadamente 16 anos, nós vamos fazer 17 anos em abril do próximo ano. E o NPJ, conforme eu falei, é uma obrigatoriedade das nossas DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais. E o curso nasceu em 2005 e o NPJ, nós somos obrigados a pôr em prática antes de formar a primeira turma, né? 2009, por aí nós começamos a funcionar. E aí, para funcionar, nós tivemos que contar com um apoio fundamental da Defensoria Pública, que é o órgão, o instrumento de realização de maior relevância no acesso à justiça no nosso estado. A Defensoria Pública do Ceará é uma Defensoria Pública bastante tradicional nessas questões e ela realiza convênio com as instituições objetivando justamente isso, aproximar o judiciário da sociedade. E nesse período, nesse tempo de funcionamento, há aproximadamente 12 anos, nós já passamos por 3 avaliações e nesse contexto nós conseguimos nota máxima. Então o NPJ ele possui nota 5, que é a nota máxima de avaliação nos processos de avaliação do MEC,
o que denota, né, a excelência dos nossos professores, a excelência da estrutura, a excelência dos nossos alunos em tentar aproximar a sociedade do judiciário. Só um detalhe, quando quando a faculdade pretendeu levantar o NPJ, o professor Romero, que foi durante muito tempo o coordenador do núcleo, ele viajou para algumas instituições no sul, no sudeste, para ter uma noção de funcionamento, né? Então, assim, o nosso núcleo, ele hoje é modelo. Ele foi pensado, né? Ele foi desenvolvido a semelhança de outros núcleos já existentes no país e que eram de sucesso, né? Na verdade, que são de sucesso. Isso nos ajudou bastante, porque nós formatamos um ambiente espelhando ou buscando informações, trazendo o que havia de melhor nesses núcleos. Por isso que tem essa excelência, tem essa qualidade, porque nós já começamos com a ideia de que o NPJ deveria funcionar, deveria ter determinado formato, determinada composição, e graças a Deus as avaliações do MEC, né, são um espelho, uma representação do que a gente vem exercendo na prática, né? Júlio, eu vou logo pegar o gancho que você já está falando. Para a gente falar um pouquinho, nós estamos falando sobre NPJ, Núcleo de Práticas Jurídicas. Mas aí a gente vem agora para outra parte dessa temática, que é a Defensoria Pública, né? Para quem está em casa nos acompanhando, que talvez não tenha tanto esse conhecimento sobre justiça, eu queria que você trouxesse para a gente, na condição de defensor público, o que é a Defensoria e que serviços hoje ela presta à sociedade. Pronto. A Defensoria Pública, a gente gosta de falar termos técnicos, é uma instituição, né, autônoma, democrática. O que é a Defensoria Pública? A Defensoria Pública é uma instituição que se destina a atender pessoas hipossuficientes, pessoas que não dispõem de recursos financeiros. Eu gosto muito de simplificar as coisas, porque o nosso público é um público diferenciado, é um público que está no dia a dia e ele não entende esse linguajar. O NPJ é um braço da Defensoria Pública. É uma extensão da Defensoria Pública. É uma forma que nós encontramos de ampliar o nosso atendimento. Então, a Defensoria Pública, esse órgão do Estado, profissional, defensor público, concursado do Estado do Ceará, que presta esse serviço essencial, previsto na Constituição, portanto, é um órgão permanente. Ele foi criado pela Constituição de 1988 com a finalidade específica de orientar, de dar consultoria, de proteger pessoas hipossuficientes. E uma forma que a gente encontrou de ampliar esse atendimento foi a criação do NPJ. Então foi feita uma parceria NPJ, Defensoria Pública, Unicatólica, para atender a população. Eu gosto muito de dar um exemplo. Imagina vamos pegar aqui um médico. Ele passa 5 anos estudando teorias, estudando aulas teóricas, conhecimento teórico, conhecimento filosófico. E aí ele precisa operar alguém. Ele precisa conhecer o corpo humano. Então o que é que ele vai fazer? Vai fazer residência. Então ele vai lá, pega um corpo, vai trabalhar. E a defensoria, o NPJ é a mesma coisa. O NPJ é aquele aluno que aprendeu em sala de aula o conhecimento teórico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, e aí ele vai aplicar aquele conhecimento. E aí ele vai para o NPJ. Qual é a vantagem do NPJ? É que nós temos alunos do 9º e do 10º semestre que já estão com o pé no mercado de trabalho. Ele vai ter aula com um profissional que atua na prática, aquele profissional que está atuando, portanto é aquele profissional que está no dia a dia fazendo aquilo que ele irá fazer. E aí ele encontra um professor que trabalha, que dá aula, trabalha naquele setor, e um defensor público que trabalha nessa área também. Ou seja, ele vai unir teoria e prática. Então quando ele sai, ele já sai com uma bagagem muito grande porque ele vivenciou aquilo. Ele fez aquela peça. Então ele aprendeu a escrever. Quando a gente diz aprendeu a escrever, é aprender a escrever tecnicamente, é fazer uma peça, como pedir, como redigir. E aí ele faz esse trabalho, tem a supervisão do nosso coordenador, do coordenador do NPJ e do professor. Ou seja, o aluno ele não fica solto no NPJ. Quando ele termina a peça vai para o professor corrige a peça e diz, olha, essa peça não está legal, está ótimo, parabéns, faça isso, faça aquilo. Então é uma forma que a gente tem de ampliar. É como eu gosto muito de falar o seguinte, que sem os NPJs a Defensoria Pública não teria a extensão que ela tem hoje. Ela consegue alcançar
um número de pessoas muito maior. Nós temos um defensor público na comarca, nós temos 30 alunos do NPJ. Então você imagina aí a amplitude dessa atuação. Amplifica de fato esse atendimento, e eu fico lembrando aqui, ô Júlio, como é bacana, porque para quem está sendo assistido, ter 3 profissionais, um coordenador de curso, um coordenador do NPJ, um professor supervisor, no final das contas, quem está sendo assistido está ganhando muito, porque são 3 pessoas que têm esse conhecimento técnico, que fazem esse apurado dessas informações, para que essa peça, para que essa demanda seja de fato uma demanda bem feita, e que essa pessoa consiga ter essa assistência à justiça de uma forma muito qualitativa, né? É o que eu sempre digo. O trabalho de alguém, ele é em algum momento avaliado. O trabalho do NPJ, ele é avaliado pelas avaliações do MEC. O MEC vem, analisa a estrutura física, analisa o corpo docente, analisa diversos aspectos e atribui uma nota. Como é que a gente vai avaliar esse trabalho do NPJ? É pelo resultado lá no final. Embora o nosso trabalho não seja de resultado, ele seja de meio, não significa dizer que a gente, vamos aqui utilizar um português mais fácil, que a gente vai ganhar ação, mas a gente analisa a qualidade do trabalho a partir do que foi decidido. Se aquela decisão foi favorável ou desfavorável, foi por culpa do profissional ou porque o direito não era bom. Então a gente tem como avaliar. E graças a Deus o trabalho da Defensoria Pública, junto com a parceria, é muito produtivo. É um trabalho de qualidade. É como você falou, isso é resultado desse engajamento, dessa reunião de informações, né? E o cidadão, aquele cidadão que está lá, a gente costuma muito dizer isso, ele não procura o NPJ só quando ele precisa ajuizar uma ação. A gente tem que destacar que o trabalho de orientação hoje está sendo muito importante. Ou seja, você vai contratar, por exemplo, um carro, você vai financiar seu carro. E você diz, olha, eu queria saber, essa taxa de juros está legal? Eles podem fazer isso, eles podem cobrar taxa de abertura de crédito, eles podem cobrar esse seguro, eles podem cobrar esse serviço de terceiros, essa taxa de juros é legal? A lei permite? Ou seja, você tem um mecanismo de orientação. Você busca informações antes de realizar aquela contratação, antes de fazer aquela contratação. Por isso que eu sempre aviso, você que é cidadão, que está em casa nos ouvindo, precisa comprar um carro, precisa financiar uma casa, precisa fazer qualquer negócio, tem dúvida? Procura o NPJ. Olha, eu vou fazer esse negócio assim, eu vou comprar uma casa, lá não tem escritura, só tem esse documento tem validade, se eu comprar essa casa dessa forma, eu estou seguro juridicamente falando? Então são situações que a gente atua na prevenção, evita o ajuizamento de uma ação. E uma boa informação é muito importante quando você vai participar de qualquer negociação. Com certeza, informação técnica. Pedro, Júlio, deixa eu perguntar. Hoje você está falando de atendimento. Quem hoje pode estar buscando o NPJ para a utilização desses serviços? E deixa eu, a título de curiosidade, hoje qual é a média de atendimento aí por mês ou por ano que o NPJ aqui na Unicatólica consegue realizar? Olha, o nosso público, como o próprio professor Júlio falou, nosso público está dentro de um contexto de hipossuficiência. Então, aquela pessoa que não tem condições financeiras de custear um advogado, ele tem a oportunidade de buscar um aparelho no município de Quixadá que propicie qualidade de atendimento, qualidade de estrutura, para que ele possa vir contar o seu caso para os nossos alunos sob a supervisão dos professores e poder aí, dentro de um tempo razoável, obter uma resposta. Como o próprio professor Júlio falou, os nossos serviços eles não são necessariamente relacionados a só ajuizamento de ação. Nós realizamos orientações, nós encaminhamos notificação para o público em geral, para as instituições. Durante a pandemia, por exemplo, a Defensoria Pública, junto com o NPJ e também o PROCON, notificaram, expediram ofícios, requisições. Ou seja, a atuação ela não foi presencial, né? Até porque nós estávamos em processo de isolamento social, mas virtual. E isso tem funcionado muito. É uma realidade, por exemplo, que hoje eu acho que ela não será afastada. O atendimento virtual. Você está na sua casa, por exemplo, eu estou aqui atendendo, eu estou aqui conversando contigo. No meu celular aqui tem mais de 20 pessoas solicitando atendimento. Ela não precisou sair de casa, ela não precisou, por exemplo, pegar um mototáxi, pegar seu carro, ela não precisou agendar. Isso para a pessoa
É muito bom. A pessoa está em casa, pega o celular, mandou uma mensagem, a gente responde. E os nossos alunos gostaram dessa situação. Por exemplo, nós fizemos, hoje, quando eu sair daqui às 10 horas, eu tenho uma audiência extrajudicial. Será uma audiência virtual. O cara está na casa dele, o cidadão está na casa dele, eu estarei na minha casa, a gente faz uma audiência. Isso tem validade jurídica, né? E a gente conseguiu, para você ter uma ideia, o atendimento virtual, houve um aumento considerável. Muito. E pode terminar. Esse aumento, justamente por causa disso. Porque o cidadão imagina que mora num distrito da cidade, 40, 50 quilômetros, ele tem que pagar a passagem de ida e volta, marcar atendimento, pegar fila, já acabou. Hoje ele liga, olha, eu estou com essa dúvida, eu queria esse esclarecimento, eu queria tirar essa dúvida. Isso é digamos assim, é uma situação que não vai passar, ela vai ficar presente e ela vai orientar nossas ações. E só para complementar a pergunta, na resposta da pergunta, Wendel, basicamente hoje nós temos aí por volta de 2.000 atendimentos por ano, né? É muito atendimento. Muito. De todos os atos que nós praticamos, e uma coisa importante que aconteceu em 2020 foi que o NPJ ele conseguiu de uma forma muito interessante superar o problema que nós enfrentamos na pandemia, justamente porque nós já tínhamos alguns recursos de plataformas virtuais que favoreciam essas ações. Nós, durante a pandemia, virtualizamos o serviço e fomos o primeiro NPJ do Estado, não sei se do Brasil, mas o primeiro NPJ do Estado do Ceará que começou a realizar oficialmente audiências com o tribunal, junto ao Tribunal de Justiça. Nós temos a parceria com a Defensoria Pública, mas também nós contamos com a parceria com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e também com outros órgãos que a Assembleia Legislativa, pelo PROCON, que nós temos esses serviços que se juntam e que se unem para formar essa grande prestação de serviços à sociedade quixadaense. É isso que eu ia perguntar agora, o seguinte, para além da Defensoria, o NPJ aqui na Unicatólica atende outras realidades também, como o consumidor que está insatisfeito, precisa fazer uma reivindicação, ele consegue procurar aqui na Unicatólica o setor de PROCON. Então existem outros departamentos, não é isso, Pedro, que fazem com que esse acesso à justiça se torne mais fácil e que a gente consiga ser aí um caminho, a gente consiga chegar até essas pessoas, dar a elas o direito ao acesso à justiça através das ações que são desenvolvidas aqui no Núcleo de Práticas Jurídicas da Unicatólica, né? E vocês falavam muito a respeito disso, e aí eu queria uma visão para quem entende de justiça, de fato, que vocês trouxessem agora, não a gente focando somente no NPJ, mas nesse período de pandemia, todos nós fomos testados em todas as realidades. A justiça não ficou fora disso, como bem vocês já exemplificaram aqui. Vocês acreditam que essa tendência veio para ficar? Até porque eu acredito muito em que a informatização já chegou. Eu sei bem que alguns processos já começaram a entrar no digital, né? Então, como é que está hoje a justiça em interface com a internet, com os meios digitais, os eletrônicos? A virtualização, a gente chama virtualização dos processos, é uma realidade. Creio que 90% dos processos de Quixadá já foram digitalizados, são virtuais. Então nós temos 2 varas cíveis, todos os processos digitalizados. Nós temos 2 varas criminais, todos os processos digitalizados. Falei 90% porque tem processos antigos que estão no arquivos, que já foram resolvidos, que ainda não foram digitalizados. Mas a realidade é a digitalização de todos os processos. Então se ajuiza uma ação hoje, já é digital. Em 15 minutos já tem no sistema o processo digital. Então o processo físico, eu acho que faleceu, já está sepultado, missa de 7º dia realizada e não tem como ressuscitar, porque quem ressuscitou foi Cristo. Então o que é que acontece? É uma realidade. E nós que eu digo, Defensoria Pública, NPJ, as demais instituições, também estão nessa onda, a digitalização. Audiências virtuais é uma realidade, atendimentos virtuais serão uma realidade. Creio que essa aqui é uma opinião minha, tá? Não é opinião institucional, é uma opinião minha. Creio que a justiça, ela continuará atendendo de forma virtual. Algumas audiências vão continuar sendo realizadas de forma virtual, algumas audiências presenciais, mas não terá mais o atendimento 100% presencial. Por que isso?
porque houve uma economia muito grande. O custo de um funcionamento é muito alto. Recurso humano. Recursos humanos, dinheiro, material de limpeza, tudo isso é retirado do orçamento. E eu creio que não vai mais acontecer esse funcionamento pleno de forma física. Então, a justiça, ela vai de alguma forma, ela vai se beneficiar, que eu digo, dessa digitalização. Porque, como eu te falei, você coloca o fórum, ele tem que ter energia, tem ar-condicionado funcionando, tem material de limpeza, tem um servidor. Tem servidor que mora em Fortaleza. Esse servidor, ele chega aqui, volta, e aí ele está em casa trabalhando. Ele tem um deslocamento, ele tem uma alimentação, ele tem uma ajuda de custo, e quando a gente vai colocar na ponta da caneta mesmo, aqui na ponta do lápis, a gente consegue ver que de fato há uma economia e que o serviço ele atende a 100% dessa necessidade. E o serviço virtual, isso é uma realidade importante, porque as pessoas confundem, você está em casa e não está trabalhando. O atendimento, eu digo isso, falo por mim como defensor público, houve um aumento de mais de 40% em todos os atos. Vamos imaginar que eu praticasse por mês 500 a 600 atos. Hoje eu pratico 1.000, 1.100. Houve um aumento de mais de 40%, sem sombra de dúvida. Por que isso? Porque o atendimento virtual, a pessoa liga, manda uma mensagem. Já é um ato. Já é um ato. Aí em seguida eu respondo para ela e dou as explicações e digo, mandou um ato. Ela não precisou comparecer no fórum. Ela não precisou ficar esperando por mim lá na sala. Não pegou fila. Não pegou fila. Não se deslocou. Então, existe essa flexibilidade hoje também da justiça que permite um maior atendimento, né? E quem sabe, Júlio e Pedro, seja um facilitador nesse acúmulo de processos que a gente sabe que a justiça acumula por muitas vezes muitos processos e que talvez seja agora um canal para agilizar cada vez mais esses atendimentos, né? Pois essa tendência de virtualização já é uma tendência, digamos assim, do começo do século XXI. A 11.419, que é 2006, começou que as reformas, as mini-reformas ao Código de Processo Civil, já começou a trabalhar nessa perspectiva de virtualização. E aí nós passamos quase 2 décadas criando instrumentos que pudessem mesclar o presencial com o virtual. E, de certo modo, havia um receio em relação justamente a essa questão do acesso, né? E acabou que a pandemia potencializou isso. Beleza, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais perto aqui para a gente conseguir captar um pouco mais do áudio, mas é exatamente isso, é ter esse acesso. Pedro, hoje, quem necessita desse atendimento, Júlio também, como é que pode fazer para solicitar um atendimento no Núcleo de Práticas Jurídicas, na Defensoria Pública, aqui na Unicatólica? A Defensoria Pública, ela dispõe de telefones. A gente disponibilizou telefones que a pessoa pode entrar em contato, manda a mensagem e certamente a pessoa será atendida. Nós também temos o contato do NPJ, que tanto os processos, eles chegam pela mão do Júlio, que encaminha, escolhe os processos que vão tanto favorecer o aprendizado dos nossos alunos, como também o atendimento, né, a acessibilidade, e nós temos um contato também, nós queríamos deixar à disposição da sociedade, caso queira se valer dos nossos serviços. Isso. Posso falar? Pode dizer, fica à vontade. É 889 9935 1155. Repete aí, Pedro. 889 9935 1155. Esse é o telefone do NPJ. Vocês vão falar com a Jéssica, que é a secretária, e ela vai dar início ao atendimento virtual. As atividades, elas ainda estão em suspenso, né? Nós estamos trabalhando remotamente no núcleo de práticas, justamente para permitir um tempo razoável para que todos os nossos alunos também tomem a vacina, fiquem imunizados, para que a gente possa retornar com máxima segurança. O da Defensoria Pública é o 889 9976 8803. Júlio vai repetir para você que está nos ouvindo agora, mais uma vez. 889
9976-8803. Júlio, Pedro, qual é o horário, quais são os dias de atendimento que a população pode procurar e pode requerer esses serviços? Como é que está hoje? Olha, basicamente, se a pessoa encaminhar a mensagem, ela vai enviar a mensagem e nós temos o horário de funcionamento, que é a partir de 8 às 11 e das 13 até as 18. Segunda a sexta. Até às 18 horas? Até às 18 horas. Olha só. Então, nós recebemos a solicitação, a Jéssica, que é a responsável, juntamente com a Estela, encaminha para os nossos alunos, os nossos professores. Também tem o professor Júlio, que encaminha os processos já da Defensoria Pública ou as solicitações para a Jéssica, e também inicia do juizado, né, que é um braço também do nosso NPJ, que nós também realizamos atendimentos, e também do Ministério Público. Então, os professores, a secretaria do curso está diretamente ligada com os assessores, a assessora do professor Júlio, a assessora do fórum, a assessora do Ministério Público, e nós estamos aí Interligados, né? Interligados e aguardando vocês. A gente pede só um pouquinho de paciência, porque são muitos atendimentos, né? A gente tem uma fila de atendimento hoje de quase 70 pessoas esperando atendimento. E essa fila, todo santo dia, a gente recebe de 20 a 30 pessoas. Vai resolvendo e já vai chegando mais gente, né? Mais demanda. Então, o que acontece? A pessoa manda a mensagem. Eu mandei a mensagem e ainda não me respondeu. Às vezes tem 4, 5 dias, demora um pouco mais. Porque a demanda é muito grande. A Defensoria Pública e o NPJ, eles atuam em prol de Quixadá, Ibaretama, Banabuiú, Choró e Ibicuitinga. São 5 cidades, então, para além de Quixadá, é isso? Exatamente. Todas as Olha só que bacana. Choró vem pra cá, Banabuiú vem pra cá, Ibaretama vem pra cá e Ibicuitinga vem pra cá. Então vamos chamar de uma macro-região. Exatamente. Digamos assim, essa mini-região do Sertão Central. Essa amostra aí. Então, todas essas cidades procuram atendimento da Defensoria Pública. Por exemplo, hoje eu estava falando, eu tinha audiência às 9 horas, cancelei porque tinha esse encontro. Nós temos audiência às 10, 11, 12 e 1, são 4. 1h15 tem judicial, 2h15 tem judicial. Então são 2 audiências judiciais, 4 audiências judiciais. Atendimento aqui eu já vi, eu já tem 17 pessoas só hoje. Aí você imagina, a demanda é muito grande. E eu sempre digo, o mais importante é a orientação, é a informação, né? Pessoa que tem informação, ela tem poder, porque a informação ninguém consegue retirar de você, né? E essa informação ela é importante para todos os aspectos da sua vida. Você vai negociar, se você tiver informação, você vai fazer uma boa negociação. Você vai financiar uma casa, se você tiver uma boa informação, financiamento. Então tudo na vida. Vou comprar uma casa do vizinho. Eu queria entrar com ação, eu queria fazer um acordo. Qual é o melhor acordo? Como fazer? Tudo isso é informação. E a gente está tentando implementar essa prática de dar informação à pessoa para que ela decida, ela tenha condições, ela tenha conhecimento de decidir. Obviamente, cada profissional ele vai ter a sua expertise, ele vai orientar de acordo com aquilo que ele sabe, né? E nem sempre a orientação que a gente dá é a orientação que o assistido quer ouvir, que a pessoa quer ouvir. Isso me incomoda bastante, porque a boa orientação não é aquela que agrada ao assistido. A boa orientação é a correta. Exatamente. Se a orientação for a correta, mas eu não gostei porque não é o que eu quero. Paciência. A Defensoria Pública e nós do NPJ, nós temos esse cuidado sempre de dizer, olha, a gente não está aqui para agradar ninguém. A gente está aqui para fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. A informação boa é a informação correta. Fazer justiça, né? Fazer justiça. Então, a gente pede até a colaboração das pessoas. Olha, quando a gente der uma informação que não vá ao encontro do que você pretende, paciência, faz parte do trabalho, né? Até porque a gente não pode subscrever qualquer coisa, a gente não pode pedir qualquer coisa na justiça. Tem o nome da instituição, da Unicatólica, tem o nome do NPJ, tem o nome da faculdade e por trás disso tem uma responsabilidade, né? Você... E nem sempre é o que de fato, como você bem vem falando, é o que a gente deseja, né? A justiça, ela
a própria figura que traz a justiça, ela é cega, né? Então, não há a imparcialidade, como você está falando, Pedro, ela vem, né? Independente da pessoa, independente da situação, justiça é de fato justiça. Para a gente concluir, que nosso tempo aqui já está acabando, Pedro, Júlio, a gente sabe que quem está ouvindo aí também de casa pode ser uma pessoa que deseja conhecer mais a fundo a justiça, né? E para isso a Unicatólica, como vocês bem falaram, dispõe de um curso de Direito, inclusive um dos melhores cursos de Direito do estado do Ceará, que está aí com as portas abertas, com a chamada aberta para o ano já de 2022. Então, Pedro, eu queria aproveitar esse momento aqui, você na condição de coordenador, Júlio na condição de docente, para fazer um convite para aquelas pessoas que desejam, que almejam entrar na carreira do direito, para ser um advogado, para ser um promotor, para ser um juiz, tudo começa ali advogando. Então, quero deixar esse espaço também para vocês convidarem as pessoas que têm esse desejo dentro de si, de galgar aí a vida no direito, convidar para fazer aí as inscrições também para o nosso vestibular. Sim, sim. Wendel, como você bem falou, o curso de Direito hoje da Unicatólica, ele é um dos mais bem avaliados do estado do Ceará. Nós temos a nota, que é a nota distintiva de qualquer outro curso ou de qualquer outra nota que se possa colocar para realizar comparações, que é a nota de qualidade dos alunos, né? Obviamente que eu sempre falo que tudo depende muito dos alunos. Nós somos uma instituição sólida, com profissionais que praticamente doutores e mestres. Nós temos aí um corpo docente que hoje 60% são mestres e doutores. Nós temos aí para o próximo ano, certamente, uma leva de mais 3 doutores. Deus quiser. Tá chegando aí mais doutor, né? Então, assim, são professores que têm um longo tempo de casa, conhecem a instituição, conhecem o curso, conhecem a dinâmica da sala de aula. Então, a experiência, ela conta muito, né, e ela se agrega bastante ao propósito que a Unicatólica tem de formar pessoas com a perspectiva humanística e também a perspectiva técnica, né? Eu estou aqui há 11 anos, o Júlio está há 12 ou 13 anos, professores com 15 anos de casa, 14 anos de casa, professor Romero que entrou junto com a faculdade, né? A faculdade foi criada. O professor Romero fundou a faculdade. A gente costuma dizer isso, que ele está aqui desde a fundação. O professor Romero foram levantar os muros que o professor Romero já estava dentro da faculdade. Fizeram uma gruta, eu soube que fizeram uma gruta para ele está aí desde essa época. Ele, o professor Vasconcelos. Então, assim, Vasconcelos também. Nós temos professores altamente qualificados, professores que estão aí no mercado de trabalho, professores que estão na pesquisa, professores profissionais com capacidade técnica. A nossa estrutura, o nosso know-how em relação a atendimento ao público é o melhor, sem dúvida nenhuma. Nós temos estrutura fantástica, salas de aula com essa nova dinâmica da aula síncrona, que possibilita alcançar os nossos alunos no Sertão Central, fora do Sertão Central, fora do Ceará. Então, assim, nós estamos nessa toada, né, nesse contexto de evolução, de sempre estar... Buscar o melhor, buscar inovação e, além de tudo, manter aquilo que realmente é a alma do curso e a alma da instituição, que é a qualidade, é o comprometimento do serviço, é a personalização dos serviços, né? Porque você não tem um professor do gabarito do Júlio César à disposição quase que 24 horas, do coordenador do curso 24 horas por dia, de outros professores que estão realmente dedicados, vestem a camisa, o short, o sapato da instituição, e esse é a nossa pegada, né? A nossa pegada é essa, de estar junto, de fazer diferente e de fazer sempre melhor. Júlio, era o que você falava, né? Aqui na Unicatólica a gente consegue aliar a teoria, que a gente vê na sala de aula, com a prática, né? Isso, e é uma vivência que é cotidiana. Muito importante, né? Eu sempre tenho dito que a Unicatólica tem vocação para fazer a coisa boa, fazer uma coisa de qualidade. Você, por exemplo, nós temos aqui os juizados especiais instalados na faculdade.
O prédio dos juizados é melhor, é superior às instalações do fórum daqui, muito superior. Não é, aqui é coisa de primeira linha, coisa de qualidade. E isso motiva quem está trabalhando. Você pega o NPJ, qualidade, no ar-condicionado, salas reservadas para audiência, salas reservadas para atendimento, o gabinete do coordenador do curso, secretária, recepção, ou seja, qualidade. As salas de aula da faculdade todas climatizadas, limpas, boas cadeiras, professores com mestrado, professores mestres com mestrado e doutorado, alunos capacitados, uma biblioteca excelente. A faculdade aqui, ela é horizontal, ela não é vertical. Isso dá qualidade para o aluno chegar, estacionar o carro. Ou seja, a Unicatólica, ela tem uma estrutura física de primeira linha, um grupo de professores, todos professores capacitados que estão em sala de aula dando aula, em sala de aula estudando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, e professores que estão trabalhando no dia a dia. Nós ensinamos aquilo que nós fazemos nas nossas atividades. É um defensor público, é um promotor, é um juiz, é um advogado. Ou seja, a Unicatólica do Sertão Central, indiscutivelmente, ela é a melhor. Melhor por toda essa estrutura, por toda essa qualidade que tem. E aí nós temos a vocação de fazer a coisa certa, de fazer a coisa com qualidade. Isso motiva quem trabalha, isso motiva o aluno. Então o aluno, ele entra na faculdade, ele sabe que ele vai encontrar em sala de aula um juiz, ele vai encontrar em sala de aula um defensor público, ele vai encontrar em sala de aula um promotor, ele vai encontrar um advogado que já tem 30 anos de carreira, que tem 20 anos de carreira, ele vai encontrar um professor que é advogado, que tem mestrado, que tem doutorado, ou seja, ele está recebendo o que há de melhor no mercado. Então ele tem uma teoria, ele recebe um conhecimento de alguém que já passou por todas as fases, alguém que já está na última, já está terminando o doutorado, ou talvez queira fazer um pós-doutor. Então ele já assimilou o essencial para passar, e quando ele está saindo da faculdade, ele vai para o NPJ, que ele vai aliar a teoria, ele vai aliar a prática. Isso é muito importante. Então a Unicatólica, ela tem essa vocação, ela tem essa disposição para fazer a coisa com qualidade. E isso reflete no produto final, que é o nosso aluno. A nossa preocupação é com o aluno. E como o Pedro falou, as notas dos nossos alunos em todas as avaliações são superiores às notas das demais faculdades. Inclusive, foi recentemente noticiado aí que a Unicatólica foi a instituição no Sertão Central que mais aprovou no exame da ordem, né? E essa taxa, eu estou dizendo isso porque dentro lá de casa tem um advogado que foi formado aqui na Unicatólica e no 9º semestre ele já tinha passado no exame da ordem, né? E isso é recorrente, né? Sim. Ou seja, isso não foi um... Não é um fato isolado. Não. Todo ano é assim. Por quê? Nós temos um coordenador que é doutor. Nós temos um coordenador que está escolhendo o livro. Esse livro aqui tá bom para você? Vamos indicar esse livro. Olha, essa aula aqui não tá legal, vamos fazer assim. Ou seja, existe um corpo de professores que tem vontade de lecionar, tem vontade de estudar, tem vontade de passar aquilo que sabe e estão vivendo. Então, essa digamos assim, essa exigência que vem desde lá de cima até quem cuida, quem limpa, isso aí é bom pra gente, porque a gente se sente motivado e aquele aluno que vai receber aquela mensagem, ele sabe que nós estamos passando o melhor. A faculdade, ela vem numa evolução muito grande. Eu acho que a Católica, ela tem a sorte de ter dentro aqui da sua estrutura um juizado, PROCON, NPJ e Defensoria Pública. Tudo em um único espaço. Em um único espaço. E é tudo integrado. Se a gente for ver ali, tá tudo um coladinho um com o outro, né? E aí você conversa com o juiz, você conversa com um advogado que tem 20 anos. A experiência, né? A experiência, ela é muito importante para qualquer coisa. Muito importante. E aí você conversa com quem advoga há 20 anos. É muito bacana. Pedro, Júlia, eu queria muito agradecer aqui a participação de vocês dois no Unicast, podcast da Unicatólica. Deixo aqui as portas abertas para que vocês venham mais vezes aqui no nosso podcast, participar conosco, trazer mais assuntos de maior relevância também para toda a comunidade, para toda a sociedade. E é isso, né? A gente continua agora com a nossa programação e muito em breve você vai acompanhar mais uma edição do Unicast, o podcast da Unicatólica. Obrigado a todos vocês. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Partiu fora.